pessoas de Belo Horizonte. Nós não contamos os nossos números, ok? Vamos falar um pouquinho então sobre custo do Mineirão, que eu acho que vai te ajudar aí na sua dúvida. E eu já estou terminando. Como é que está meu tempo, Luiz? Tá bom, então tem 15 minutos. Ok. Esse tal fatídico borderô entre Atlético e Olímpia. Esse borderô eu sempre gosto de abrir porque ele é o gerador de vários dos mitos que acontecem no Mineirão. Vocês que são da imprensa, vocês já devem ter analisado isso de cabo a rabo, mas eu queria mostrar novamente. Então, o que aconteceu nesse jogo? Esse jogo, ele entrou como uma data de Estado, que lá atrás, pelas pessoas que estavam aqui na direção da empresa, existia um entendimento diferente do que a gente tem hoje de uma data de Estado. E esse entendimento que nós temos hoje, ele foi muito ajudado pela própria Controladoria do Estado, né, de entender como que o Estado, que tem uma data, ela entrega essa data para um sócio, para uma empresa privada, que é um clube de futebol, e ele não fica com essa receita, sem licitação. Então, hoje, o grande questionamento sobre o uso da cláusula 16 do nosso contrato para uma empresa privada, que é um Cruzeiro ou um Atlético, são empresas privadas, sem fins lucrativos, mas privados. E o Estado fica com o quê nessa história? Né? Então, nessa partida de futebol aqui, que foi a emblemática, se a gente desce um pouquinho para mim, por favor. Se a gente olhar o faturamento total da partida, ela foi na casa aí dos 14 milhões de reais. E aí o presidente do Atlético na época disse o seguinte: eu não posso jogar no Mineirão porque eu tive uma partida de 14 milhões de reais, recorde. Eu acho que ainda hoje é o recorde. Se fizermos atualização financeira, esse valor aqui passa a partida que foi feita entre Brasil e Chile ou Paraguai? No Allianz Parque. Chile, né? Então, assim, essa é a partida histórica do futebol brasileiro em termos de receita. E o Atlético fala, eu saí com 7, quer dizer que a Minas Arena ficou com 7, ficou com metade. E não é verdade. Por quê? Quando você olha aqui embaixo, várias coisas acontecem no borderô que são desprezadas, porque é muito mais fácil você culpar um sócio privado que é novo no futebol, né? Não existia um operador de arena antes do Mineirão. Era entre Estado e clubes. E aí você traz. A gente tem aqui 100% dos ingressos vendidos pelo Atlético ficaram com o Atlético. Não teve R$1 nessa partida que saiu do bolso do Atlético e foi para o bolso da Minas Arena. Nem mesmo, nesse caso, os custos operacionais da partida de futebol. Que nesse caso, como a receita da Minas Arena, por ter tido esse jogo, foi acima de 3 milhões de reais em venda de camarotes e áreas VIPs, que para a gente não fazia nem sentido cobrar aquele valor. Poderíamos ter cobrado o valor de custos operacionais da partida? Poderíamos. Mas foi a maior receita da história. Para vocês terem ideia, isso aqui a gente custou a fazer por ano em venda de camarotes anuais para todos os jogos. Em um dia, nós faturamos mais de 3 milhões de reais naquela partida, que para mim hoje é um eclipse, né? Eu queria que acontecesse todo ano, mas infelizmente não acontece. Além disso, tem impostos, tem a taxa da federação. Então, no final das contas, o Atlético cobrou aqueles 7 bilhões, mas a Minas Arena não ficou com os outros 7 bilhões, como foi dito pela direção do clube na época. O que causou um mito enorme de que eu vou jogar no Mineirão, 50% vai ficar para o Mineirão. Não é verdade. Pode passar para o próximo slide, que eu vou fazer para vocês um comparativo mais completo. O que foi feito? Nós fizemos um estudo pegando todos os borderôs dos últimos 13 jogos do Atlético no Mineirão. E por que eu vou falar só do Atlético aqui? Porque vocês todos podem chegar nos escritórios de vocês, das redações, e fazer essa verificação. Alguns já têm essa planilha, inclusive. Esses são dados públicos. E no caso do Atlético, jogos do Atlético no Mineirão, todos os custos da partida vão para o borderô. No caso do Cruzeiro, não vão. Então, o que eu falar aqui fica sendo só a minha palavra no caso do Cruzeiro, porque os custos não estão lá, vocês não conseguem checar. No caso do Atlético, vocês conseguem checar o que eu estou falando aqui. Então, fica muito mais fácil analisar. E um outro motivo é pelo seguinte: no caso do Cruzeiro, os custos das partidas são mais baixos do que esse que vocês estão vendo aqui no caso do Atlético, porque a Minas Arena subsidia 30% da operação do jogo. A gente paga pelo contrato de fidelidade 30% dos custos da partida. Ok? Então vamos lá. Desce para a última linha aqui para a gente dar uma olhada geral.
Então a gente colocou aqui, ó, então, os jogos de 2016 e 2017. São 10 jogos em 2016, 3 jogos em 2017. Total de receita bruta do Atlético no borderô desses jogos é de 25 milhões. Vocês que acompanham o futebol sabem que foi o total da receita bruta do Atlético esse ano, jogando apenas o Independência. Né? Não dá para comparar com esse número aqui. Esse número aqui de 13 jogos é muito superior à receita do Atlético desse ano de 2018 inteira, em todos os jogos. O custo total do clube no borderô é de 8 milhões de reais, ok? Mas o custo total, que é do Mineirão, e o custo do Mineirão aqui inclui segurança, limpeza, brigadista, tá? Não quer dizer que é o custo que vai como lucro para a Minas Arena. É o custo da operação do jogo, é de 2 milhões e 700 mil reais. Ou seja, da receita bruta, 10% remunera a Minas Arena em alguma coisa e paga toda a operação de jogos do Atlético no Mineirão. 100%. O Atlético sai daqui, é a gente que cuida do planejamento de segurança, limpeza, brigadista, tudo. É cuidado por nós e está dentro desse valor aqui. Ok? Desses jogos, qual que é o resultado? O que o Atlético saiu de dinheiro no bolso durante essas 13 últimas partidas jogadas no Mineirão? 16 milhões de reais. É o que o Atlético saiu de resultado do Mineirão. Essa aqui é a previsão de público presente. Você pode ver que sempre o Atlético, tirando uma exceção, que foi um Atlético Ponte Preta da Copa do Brasil, que colocou 15 mil pessoas, na maioria dos casos é na casa acima dos 30 mil torcedores do estádio. Isso aqui cobrando um ingresso muito mais barato do que ele cobra na Independência. Então ele tem esse valor aqui de resultado. Grande parte dos jogos foi geral 40-20. 40 inteira, 20 a meio. Ok? Para todos os torcedores. Trazendo de volta para o estádio um torcedor que normalmente não vai na Independência. Então essa planilha aqui está à disposição de vocês para onde vocês quiserem utilizar. Qual foi o custo total do clube por torcedor? Então quanto que o Atlético pagou, custos totais de borderô, incluindo do Mineirão, por torcedor que veio aqui na partida, né? Que a gente planejou a partida para eles. R$ 16,21. Significa que com R$ 20 de meia entrada, eu tenho R$ 4 de resultado. Ok? Se eu quiser cobrar R$ 100 de entrada e cobrar 50 de meia, aquela diferença fica sendo o meu resultado. E qual é o custo da operação Mineirão por torcedor? Então, só o que vai para o Mineirão para pagar segurança, limpeza, brigadistas, lembrando que o Atlético também não paga aluguel para jogar no Mineirão. Nem Atlético, nem Vila Nova, nem Tupi. É uma política nossa. Poderia cobrar? Poderia. Como política, nós não cobramos, porque a gente quer movimentar essa arena. Para a gente é bom. O custo médio da operação é de 5,12, que vai para o Mineirão pagar toda a operação do jogo. Quais são os extremos? A gente tem aqui um extremo. Sobe um pouquinho, por favor. No jogo Atlético e Flamengo, Primeira Liga, o custo por torcedor foi de 3,74, e o extremo aqui eu tenho no Atlético e Ponte Preta por 11,62. Ou seja, o que custa caro no Mineirão, gente, é a cadeira vazia. Se o clube planejar uma partida para 60 mil e vierem 8 mil, fica caro pra caramba. Se o clube for preciso no planejamento, e ele pode contar com a nossa ajuda para isso, porque 2 dias antes do jogo, se ele quiser reduzir de 50 para 20, a gente faz, ele não erra nesse custo por torcedor e ele tem um resultado cada vez maior. Já aconteceu várias vezes, né? A federação sabe bastante disso. O Atlético falou, olha, era para 50, mas vou reduzir, vai ser para 40. Isso, o que corta? Eu corto segurança, eu corto brigadista, né? Eu corto um pedaço daquela operação que basicamente é gente que faz o estádio rodar. Pode passar, desce um pouco para baixo. Ticket médio dos ingressos, ó, o preço, o ticket médio é super baixo, ó, R$ 47 dos ingressos. E o resultado do Atlético por torcedor no Mineirão, em média, nesse ano, foi de R$ 30,74. Resultado. Depois que eu paguei todos os custos do Mineirão, todos os custos da federação, todos os impostos, fica para o Atlético R$ 30,74. Esses números estão no borderô. Todos vocês podem conferir. Números publicados.
Agora, tem um número que é bem complexo para a gente, que é essa parte final aqui. Pode passar mais. Aí. A gente tem aqui a distribuição da receita. Quem fica com o dinheiro da receita no Mineirão? Isso aqui é válido para todos os clubes, tá, gente? Cruzeiro, Atlético, mas só para vocês entenderem. Se a gente considerar receita líquida do Atlético, receita líquida da Minas Arena, receita da Federação, a gente tem essa distribuição aqui, ó. 56% fica para o Atlético, 13% fica para a Minas Arena, a Federação fica com 5%, que é o normal, está no regulamento, impostos ficam com 8% do total e custos de serviços de borderô, 18%. Desses custos de serviço do borderô, 39% o Atlético paga para a tiqueteira deles. Numa partida em que a Minas Arena teve uma receita, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar essa partida aqui. Receita líquida da Minas Arena no borderô, nesse jogo que foi Atlético de Juventude pela Copa do Brasil. A Minas Arena teve uma líquida de R$37 mil. A receita da tiqueteira é de 83. Eu não consigo ver por que é caro jogar no Mineirão. De verdade. Esses números aqui estão públicos, à disposição de vocês. E eu acho que assim, o papel nosso é de, cada vez mais, nós estamos na era da transparência, é que as pessoas entendam que se o motivo dito por qualquer pessoa é que o Mineirão é caro, esses números jogam o motivo por terra. Existem outros fatores que eu respeito profundamente que fazem com que um clube escolha jogar no Mineirão ou não. Mas eles não passam pelos custos. Isso está provado nessa planilha. Diga. Você mostrou números aí do Atlético. Certo. Do Cruzeiro a gente não consegue. A gente, se você pegar esses custos, a parte custo Mineirão, você consegue ver, só que você tira 30%. Tá. Mas é mais barato. Eu não consegui entender até hoje. Certo. Você acabou de dizer que o Atlético não paga aluguel, o Vila não paga, o América não paga. Por que há uma parceria de Cruzeiro e Minas Arena? Qual é a vantagem do Cruzeiro? E se não são esses números aí que fizeram o Cruzeiro parar de pagar o bancário? Eu acho o seguinte, começou errado, lá atrás. Então acho que a grande questão é essa. A partir do momento que o Cruzeiro assinou um contrato de fidelidade e foi divulgado que o Mineirão era do Cruzeiro, eu nem estava aqui na época, mas eu lembro que eu acompanhei pela imprensa. Eu trabalhava para o governo britânico na época e a gente acompanhava muito. Como eu trabalhava no projeto de legado de Olimpíadas, a gente tinha um observatório para outros grandes eventos esportivos, então a gente acompanhava essas notícias. Então eu acho que assim, lá atrás a comunicação ela foi errada, né? Então as pessoas começaram a achar que a partir daquele momento o Mineirão era do Cruzeiro. Eu acho que em algum momento o Atlético preferiu mesmo o contrato com a Arena Independência, né? Por alguma questão contratual que eu desconheço, mas pode ter tido algum tipo de vantagem, né? Mas hoje, quando a gente olha para trás e analisa todos os números, inclusive os números de receita, o Atlético sairia extremamente bem remunerado por trazer jogos para o Mineirão. Né? Então, acho que eu já ouvi que é uma questão de caldeirão, né? Então a torcida fica mais próxima da Independência. Mas as grandes taças do Atlético foram levantadas no Mineirão. Então, eu não acredito entender que é dessa forma. Os números estão dados. A gente tenta, o relacionamento comercial que a gente tem com todos os clubes, ele é extremamente cordial, ele é constante. Então, por exemplo, nessa semana a gente tem uma reunião com o Atlético para tentar pensar as partidas desse ano, mas é uma escolha do clube. Eu também tenho uma outra tese minha, que é o seguinte: se tem um clube querendo construir uma arena que custa mais de 400 milhões, né, um clube que está em dificuldade financeira também, a gente está vendo isso todos os dias, e quer construir uma arena que custa 400 milhões. A gente já viu no Brasil que é muito fácil construir arena de futebol, né? A gente tem 12 novas aí, 11 em dificuldade financeira. O que eu diria é que como que você convence o seu torcedor que você precisa de uma arena se você consegue jogar no Mineirão e ter uma renda dessa? É muito difícil você ter esse grau de argumentação se o torcedor se acostuma com uma arena do nível do Mineirão, né? Então acho que essa é uma outra tese, mas é uma tese só minha, que eu não sei se seria a realidade, né? Eu acho que passa por várias questões aí a decisão de construir uma casa própria, né? Uma arena. Eu não consegui entender ainda qual que é a vantagem do Cruzeiro jogar no Mineirão no Atlético.
O que o Cruzeiro tem de benefício? Sim. Tem um contrato de parceria e o atleta não tem? O contrato de fidelidade com o Cruzeiro, lá na origem, o Cruzeiro ganhou R$2 milhões, só de ter assinado o contrato de fidelidade. Então a gente comprou essa fidelidade através desses R$2 milhões. E ainda por cima, em todos os jogos, o Cruzeiro não precisa montar uma equipe de operação de arena, porque todo o planejamento, toda a parte técnica é suportada pela equipe da Minas Arena, né? Então a gente faz todo o planejamento de jogo, a gente participa das reuniões da federação, a gente contrata todos os serviços e paga por eles, segurança da empresa. O que a gente cobra do Cruzeiro é 70% do custo do jogo, segurança, limpeza, brigadista, energia e água, basicamente. Então o que o Cruzeiro deixou de pagar é 70% dos custos do jogo, apenas. Não tem aluguel, não tem nada disso. Outras vantagens que o Cruzeiro também tem aqui dentro do contrato de fidelidade. Ele tem 3 camarotes para utilizar nos jogos, ele tem lojas na esplanada e ele tem a prerrogativa de realizar eventos. Ele pode fazer eventos aqui dentro, inclusive amistosos. Eu acho que o jogo do Alex, por exemplo, quem lembra, foi um dos eventos de contrato, né, que ele utilizou. E a parceria com o Cruzeiro era muito positiva. A partir do momento em que a gente teve o presidente do Atlético indo para a imprensa e dizendo: eu jogo Mineirão de graça a hora que eu quiser, e aí o Gilvão falou: então eu paro de pagar. Então a gente percebe hoje que é uma questão muito menos racional e muito mais da emoção do futebol, né, e do clubismo. Passa muito mais por isso do que por uma questão contratual de fato. Infelizmente, em função disso, e até em função do apoio dos torcedores por esse não pagamento, essa discussão teve que ir para a justiça. Então hoje é muito engraçado, porque nós temos uma relação extremamente positiva com o Cruzeiro, de dia a dia, cordial, a gente se frequenta, festas e relação muito boa, mas tem que ser resolvido na justiça. Com essa nova diretoria, já mudou a postura. Então a nova diretoria já passa a pagar esses custos. Então hoje, o que a gente tem de maior dívida entre Cruzeiro e Minas Arena passa pela diretoria antiga, que são aqueles 4 anos da diretoria anterior. Esses últimos anos a diretoria já faz um esforço e já algumas partidas ainda estão em aberto, até em função da situação financeira do clube, mas ele já quitou boa parte. Samuel, eu já ouvi gente do Atlético muitas vezes discutindo a respeito disso, que a maior dificuldade não é nem financeira, é uma dificuldade de operação. Muitas pessoas dentro do Atlético falam que é difícil operar o Mineirão para o Atlético, talvez pelo costume com o Mineirão. Mas eu nunca consegui entender qual que é essa dificuldade. Isso já foi passado para vocês também, em algum ponto? Já. E aí eu acho que as últimas partidas foram muito interessantes porque o Atlético não estava acostumado com esse modelo, de que ele só tem que chegar para jogar. Lá no caso da Independência, ele multa toda a operação. Então ele contrata os serviços, né, de segurança, limpeza, o América também. No caso aqui, ele só tem que chegar e jogar, só tem que preocupar com o futebol. E aí isso faz com que ele não tenha, sei lá, a certeza de se está tudo certo para ele, quando ele chegar. Nos últimos jogos do Atlético, nós fizemos um modelo diferente, foi super interessante e funcionou muito bem. Nós planejamos na mesa do Atlético. Então nós fomos para o Atlético, abrimos a planilha, planejamento de jogo, todo mundo junto, o Felipe Ligório estava nessa, não estava? E aí a gente falou: olha, está aqui, são tantas seguranças desse lugar, são tantos brigadistas desse lugar e tal, e nós mostramos para o Atlético, inclusive, o seguinte: olha, se você reduzir aqui o público e fechar esse setor, fica 15% mais barato. E aí o Atlético fechou. Então, inclusive, o fechar setores do Mineirão começou com o Atlético. O Cruzeiro não fechava nunca. Você tinha um Cruzeiro e Mamoré com 60 mil pessoas, no estádio aberto. Aí ficava aquele 8 mil pessoas dividida em 60 mil, parecia que o estádio estava totalmente abandonado, vazio naquela partida. Enquanto você, quando concentra os torcedores num lugar, principalmente em frente à câmera da Globo, né, Armando? Melhora muito o aspecto visual daquela partida. Então isso foi aprendizado ao longo de algum tempo. Eu acredito que na nova diretoria do Atlético os motivos sejam outros. Não passam por esses aqui. Mas a gente está super à disposição de sentar junto com o clube e fazer o planejamento conjunto. Para a gente não ter nenhum tipo de ressalva em relação a isso, nem nada. Tem que lembrar uma coisa: pelo contrato de PVP, a responsabilidade por tudo que acontece no Mineirão é nossa. Vou dar um exemplo. Estatuto do torcedor, ele responsabiliza questões de violência o clube, certo? Vocês lembram da morte do Eros aqui? Quem se responsabilizou por isso o tempo inteiro foi a Minas Arena. Apesar do Estatuto do torcedor
responsabilizar o clube, nós tomamos essa responsabilidade para nós, porque é assim que a gente opera. Então, tudo que acontece aqui dentro é nossa responsabilidade. Então, a gente não aceita, por exemplo, empresa de segurança sem qualificação ou sem certificação. Ah, é mais barato? Pode ser um pouquinho mais barato, mas sai muito mais caro. Né? Você tem aquele segurança que não sabe reagir num momento mais tenso, né? Não sabe evitar a violência, e os nossos a gente tem total segurança de que eles são no melhor preço, com a melhor qualidade. Só uma curiosidade, o Atlético já te procurou para Libertadores, para conversar? A gente tem uma reunião essa semana. Sim, a gente tem uma reunião essa semana. Eu estou muito esperançoso que a gente consiga trazer jogos para cá. Eu acho que é bom para todo mundo. É bom para o atleticano, torcedor, que está com saudade de jogar aqui. O atleticano gosta de jogar no Mineirão. A gente já viu várias enquetes aí em redes sociais do torcedor pedindo jogos no Mineirão, né? E para nós é excelente. Nós nos posicionamos como uma casa neutra, né? Como tem que ser. Como é o Wembley na Inglaterra, a gente quer ser o nosso Wembley aqui no Brasil, né? E a gente tem todo o potencial para fazer dessa forma. Samuel, questão lá anterior, apesar do esforço do governo para resolver as questões financeiras, existe uma possibilidade contratual, um risco de o Estado entender que não deve mais permanecer com essa operação, romper esse contrato, decidir a privatização do local. Olha, qualquer coisa que a gente fizer aqui é especulação, né? Vamos supor que o Estado diga, olha, não tem mais como pagar aqueles 677 milhões que a gente falou lá atrás. Né? E aí eu preciso privatizar. A gente entende que é um caminho árduo, difícil, que é muito engraçado, né? Se a gente falasse em 2010, onde esse contrato aconteceu, que a gente ia privatizar o Mineirão, o que vocês acham que ia acontecer nas ruas da cidade? Hoje em dia, a nossa noção aí, né, de cidadania e de gastos públicos, ela mudou bastante. Então, acho que hoje, esse discurso seria até muito mais plausível. Mas o que eu diria é o seguinte, se o Estado fizer as contas, o retorno do Mineirão, que a gente já fez aí por alto, ele é de cerca de 10 para cada real investido aqui dentro. Ele tem um retorno de pelo menos R$10 para cada real investido aqui dentro do Mineirão. Exatamente por causa desse movimento. Lembrando que o Mineirão é a casa das finais, né? Então a gente tem todo ano, a gente tem uma final de campeonato. Copa do Brasil a gente já teve 4, sendo que as últimas 3 foram aqui dentro, né? Contando aquela história que entre Cruzeiro e Atlético. Então assim, nós consideramos que além do nosso esforço, né, de operadores em trazer movimento aqui para dentro, os clubes mineiros estão num momento excepcional nos últimos 6 anos, que a gente não pode negar. Se a gente compara Cruzeiro e Atlético nos últimos 6 anos com qualquer outro clube, né, do Brasil, ou mesmo a situação de Rio e de São Paulo, a gente tem muito que se orgulhar. Então eu acredito o seguinte, se a gente pensa numa nova perspectiva, né, que eu acho que é a perspectiva do Zema, do Partido Novo, de olhar de retorno do investimento do imposto que você paga, o Mineirão dá um retorno extraordinário para o imposto pago. O que a gente precisa para basear isso é uma pesquisa séria, né, de uma fonte séria para mostrar isso. Mas a gente já fez por baixo, assim, em termos de movimento de bilheteria, de shows e eventos, no mínimo R$10 a cada real investido pelo Estado aqui dentro, que volta para a economia local. Samuel, por exemplo, você me falou que o que fica caro no Mineirão é o jogo com a cadeira vazia. Exato. Aí o Atlético me pareceu muito cômodo jogar aqui realmente jogos para grandes torcidas e teve um dinheiro melhor. O Cruzeiro faz jogos durante todo o ano, justamente com públicos menores, devido à visibilidade do jogo, pode até chegar no final do ano e ter uma renda menor do que o Atlético teve, vamos supor, com esses 13 jogos. Te assusta quando o Atlético vai fazer uma arena, se o Cruzeiro tomar esse mesmo caminho, o Atlético sai do Independência, o Cruzeiro fala assim, não, vou jogar no Independência, que o custo é mais baixo, quebra o Mineirão? Não, eu acho que não quebra o Mineirão. Eu acho que o Mineirão ele muda o rumo dos negócios, né? Então, por exemplo, quando no final do ano passado nós percebemos, no início do ano passado, nós percebemos que o Atlético não jogaria aqui, o que a gente fazia lá atrás? Cadê meu pointer? Consegue voltar a apresentação grande, por favor? O número de jogos e eventos? Quando a gente percebeu que não teríamos jogos do Atlético, o que nós fizemos? Em 2017, a gente segurava a data. Pô, peraí, que tem um Atlético e Flamengo, acho que pode vir para o Mineirão.
Aí de vez em quando vinha, de vez em quando não vinha. Vocês lembram daquele acordo de 3 jogos que o Atlético no final das contas já tinha aberto a bilheteria e cancelou o jogo no meio, né? Então, a gente segurava aquela data porque era uma data importante para o Atlético. Então, o que a gente fez em 2018 não seguro data. Tem um show importante? Marco. Pego a tabela, marco todos os jogos do Cruzeiro, seguro a data para o Atlético. Se o Atlético chegar, eu vejo se eu consigo mudar o evento. Hoje no Mineirão a gente consegue fazer vários eventos simultâneos. Vários, vocês já devem ter visto alguns deles, né? Então a gente consegue fazer, é a única arena do Brasil, talvez do mundo, que consiga fazer um festival de música eletrônica para 20 mil pessoas de um lado do estádio e um jogo para 30 mil ao mesmo tempo. Não tem outra arena do mundo que consegue fazer isso. Deste jeito, sem ter impacto. O Mineirão consegue. Então hoje a gente consegue ter essa flexibilidade. Gente, há 2, 3 anos atrás, dia de jogo do Mineirão era dia de jogo. A esplanada estava toda fechada, o Museu do Futebol não funcionava, o jogo era quarta-feira, 10 horas da noite, e o Mineirão estava fechado. Hoje em dia, dia de jogo é dia de campeonato de futebol de botão no museu, né Luísa? É dia de show do Raça Negra no estacionamento, é dia de seminário aqui no auditório. A gente faz isso tudo acontecer com muita segurança e muita tranquilidade. O que nos dá muita tranquilidade, inclusive, de marcar um evento X numa data de um jogo importante, sabendo que eu consigo realizar os dois, caso seja necessário. A gente quer realizar os dois, gente? Não, a gente não quer. Tá? Se a gente quer realizar o tempo, não quer. Todos os jogos, os eventos que aconteceram juntos com os jogos, foi porque o jogo mudou de data depois que o evento já estava marcado. A nossa escolha é sempre por privilegiar o futebol, absolutamente. Para que o torcedor chegue, tenha vaga de estacionamento para ele parar, que ele consiga se movimentar livremente na esplanada, que ele tenha um pré-jogo, com uma festa na esplanada, que é assim que a gente gosta de receber as pessoas, né? Mas, quando isso acontece, nós estamos prontos para fazer de forma simultânea. Mas privilegiar o futebol, eu entendo, mas o que é melhor para Minas Arena? Ou fundamental? O futebol ou os eventos? Quando o futebol ele é garantido, ele é muito melhor. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que Cruzeiro e Atlético jogassem aqui. Não. O caso do Cruzeiro é garantido, certo? Então, tem muita fidelidade. Se ele tirar o jogo daqui, ele me paga uma multa. Então é garantido. Nesse sentido eu estou falando da garantia. No sentido de todos os jogos do Cruzeiro acontecem aqui. Como todos os jogos do Cruzeiro acontecem aqui, o que a gente consegue fazer comercialmente? Eu consigo chegar para um torcedor que tem uma renda maior e falar, olha, você pode comprar um camarote para o ano inteiro. E isso para a gente é extremamente rentável. Para você ter ideia, nossa taxa de ocupação de camarotes esse ano ela supera 65%. Há 3 anos ela era de 15%, para você ter ideia. Então hoje a gente vende muito camarote. O lado roxo do estádio, para quem está familiarizado, está lotado, não tem mais camarote para vender. Para todos os jogos do Cruzeiro. Se eu tivesse todos os jogos do Atlético garantidos, você concorda que o meu preço de camarote seria outro? A minha facilidade de atrair patrocinadores para a arena e com um preço mais alto também seria outro? Então essa que é a análise que a gente faz. O que é ruim para a gente? É essa incerteza. Se eu tivesse a certeza pelo menos assim, eu tenho 10 jogos do Atlético, eu tenho um contrato com o Atlético, tem 10 jogos, eu coloco na minha propaganda, na minha pastinha do modelo comercial e falo, olha, patrocinador, te garanto aqui, tem 30 jogos do Cruzeiro, tem mais 10 jogos do Atlético. Tem outro nível de público, eu pego os 2 torcedores, o meu produto ele fica muito mais valorizado no mercado. É assim que o mercado vê, né? Quando eu tenho a garantia só de um lado e a incerteza do outro, todo jogo do Atlético aqui dentro é um bônus para o meu patrocinador. E é um bônus para o meu comprador de camarote. Eu não consigo garantir, não consigo aumentar o preço em função disso. Então, assim, o modelo ideal era aquele modelo em que Cruzeiro e Atlético jogassem todos os jogos do Mineirão. Ou a grande parte deles, a grande maioria deles. Eu consigo ver um modelo em que o Mineirão funciona com grandes jogos e o Independência funciona com jogos um pouco menores, em que você tem uma operação mais barata, que não vai chegar a mais de 20 mil torcedores. Eu consigo ver esse modelo funcionando muito bem, mas não é a nossa realidade hoje. Então, assim, o futebol ele é muito melhor quando ele é garantido. Então, o Cruzeiro, para a gente, ele é um grande parceiro para atrair patrocinadores, para movimentar a arena, para trazer gente. Lembrando que cliente é dado, né? Vale dinheiro no mercado hoje. Só que, o que aconteceu em 2018? Pela primeira vez na história, o número de pessoas que vieram em eventos superou o número de torcedores.
que pra gente, ano passado, era inimaginável. A gente não imaginava. Aqui a gente fez em 94 eventos, a gente chegou a 660 mil pessoas, mais ou menos. Esse ano foi 1,3, se não me engano, 1,4. Milhões de pessoas vieram para eventos e 1,1 milhão vieram para futebol. Para a gente, se você me perguntasse um ano atrás, eu não planejaria isso, não te falaria esse número nunca. A gente tinha uma meta que eu sentei com a Ludmilla e falei assim, nós vamos mandar uma meta para a imprensa. Quantas pessoas vão vir no ano esse ano? Nós vamos colocar 2 milhões. Nossa, mas 2 milhões de pessoas no ano é muita gente. Falei, mas aí qualquer coisa, o que a gente faz? A gente conta as pessoas que vêm na esplanada e vê se a gente consegue chegar nos 2 milhões. Eu estou contando a estratégia real de marketing, né? Aí, quando chegou em outubro, a gente tinha atingido já os 2 milhões de pessoas de bilheteria paga. Bilheteria. As pessoas pagaram para entrar no Mineirão. 2 milhões de pessoas. Até outubro. E a gente ainda vinha Roger Waters aí de final, grandes jogos. Então, foi um ano para a gente surpreendente em termos de número de pessoas indo para cá. Você acha que a Copa América vai te dar uma folga esse ano? Sem dúvida, sem dúvida. A Copa América, assim como os Jogos Olímpicos, para a gente financeiramente foram muito positivos, né? A gente viu inclusive várias empresas aí que não receberam os Jogos Olímpicos, não foi o caso do Mineirão. No final tivemos que negociar um desconto, mas recebemos e isso ajuda muito na receita, né? E a Copa América também, são grandes jogos. A Copa América, né, através do comitê, contratou a nossa equipe para fazer toda a operação, diferente de Copa do Mundo, por exemplo, em que estávamos todos aqui, saímos, entrou um time FIFA, operou o estádio, depois saiu, né? No caso da Copa América, não. Quem faz a Copa América para a Conmebol, para o comitê organizador, é a equipe da Minas Arena, foi contratada para isso. Então, para a gente é muito bom. Mais perguntas, gente? Eu acho que eu já estourei meu tempo, mas... Seria uma negociação diferenciada entre os clubes ou uma teoria hoje que só Atlético Tudo é possível. A única coisa que eu te falo para nós é maravilhoso. A gente sonha com isso, a gente ama essa tradição. A gente acha que o Mineirão está pronto para receber, talvez seja a única arena do Brasil preparada para receber um clássico com torcida meia-meia. A cidade está preparada, né? Tem 2 avenidas chegando.